A gente, quando começa a falar de qualidade, a gente fala de uma breve história da qualidade. Por que chegamos até hoje? Como a qualidade chegou até hoje? Como iniciou a qualidade? Qualidade é inerente ao ser humano, certo? Então a gente vai ver aqui, ó. A busca pela qualidade acompanha praticamente o desenvolvimento da civilização humana. Vocês sabiam disso? Se você olhar aqui, ó, Pirâmides do Egito. Tem obra mais perfeita do que essa, gente. Está aí há vários milhares de anos, conservadas. Essas 3 maiores pirâmides aqui, eu acho que vocês já ouviram falar delas. Quéops, Khafre e Miquerinos. Um estado de conservação absurdo. Que qualidade eles empregavam para construir uma obra desse porte e está aí até hoje. Outra aqui, ó, obras de artes milenares. A gente pode duvidar que tem qualidade nesse tipo de construção, de confecção de obras de arte, de pinturas? A gente pode dizer que não há qualidade nisso? A qualidade evoluiu com o ser humano. Isso é, vamos dizer, inquestionável. Mas do ponto de vista da didática, da indústria, a gente pode categorizar a qualidade a partir da primeira Revolução Industrial. Alguns fizeram engenharia de produção e certamente viram esse assunto. Outros, eu tenho certeza que não. Porque eu ensino engenharia de produção e administração da produção há muito tempo. E aí tem essa cadeira no curso de administração, que é chamada administração da produção, e tem no de engenharia de produção. Outras engenharias não tem. Elétrica não tem, mecânica não tem, civil não tem, materiais não tem. Então é uma oportunidade, certo? Antes da primeira Revolução Industrial, que tipo de produção existia? Vocês se lembram? Artesanal. Então, antes da primeira Revolução Industrial, o trabalho era artesanal. O trabalho era 1 a 1. Se você precisasse de uma mesa, você ia encomendar um artesão uma mesa, considerando que você não tinha habilidade para fazer aquela mesa. E o processo começava desde a retirada da madeira, da mata. Olha a mão de obra, completamente diferente de hoje. Se o cara quisesse confeccionar alguma coisa, ele tinha que ir para o mato cortar. Isso aí é matéria-prima que a gente chama primária. Tudo que é oriundo da natureza é matéria-prima primária. A partir do primeiro processo de transformação, essa matéria-prima começa a ser secundária. Ou seja, ela já foi manuseada. Um exemplo, o alumínio. De onde provém o alumínio? O alumínio é um elemento que se encontra num barro que é rico numa substância química chamada bauxita. A Alcoa, que falou de São Luís do Maranhão, conheço muito, tira alumínio do chão. Isso é matéria-prima primária. Conheço também Poços de Caldas, que é outra fábrica da Alcoa, que também extrai. Inclusive em São Luís do Maranhão existia um consórcio. É o consórcio. Billiton, Alumar e Alcoa. Não, é só o território sul. É porque é um grupo só, né? Porque essas empresas vivem em transição. No meu tempo eu trabalhei só 9 anos na Alcoa. Eu conheço muito a Alcoa. Até uma multinacional japonesa fazia parte do consórcio. Porque extrair alumínio é muito caro. Então a Alcoa tinha que se juntar aos concorrentes para viabilizar a extração do alumínio. Isso é uma extração primária. Imagina tu do barro fabricar alumínio. Eu não vou dar aula aqui de alumínio, porque senão ia passar o dia, tá? Mas passa por várias transformações físico-químicas. Por que eu estou falando isso? Gente, pensa assim, antes da primeira Revolução Industrial, tudo era primário. Se o cara quisesse uma panela, ele ia ter que confeccionar do barro. Se quisesse aquela panela de madeira, ela logicamente não ia para o fogo, porque senão ia derreter, né? Ia queimar, ia virar carvão. Mas ele tinha que confeccionar. Uma colher, tinha que confeccionar. O que é que marcou a primeira Revolução Industrial? A máquina a vapor. Pense comigo, qual era a força motriz das máquinas? Humana ou animal.
Para você girar, um amigo ali é engenheiro mecânico, para você girar uma peça, um eixo, você precisa no mínimo de uma engrenagem, de uma corrente, de uma polia, não é assim? Para transferir o movimento. E aí você vê imagens, vê filmes de animais circulando assim, ó, numa circunferência. Tipo uma moenda fazendo farinha. O movimento é lento ou é rápido? Lento demais. Os teares, inclusive nos outros cursos que a gente dá, eu mostro até um filme aqui de como começou a Toyota. Os teares para fabricar tecido eram manuais, movidos a manivela ou a pedal. Ainda hoje tem máquina de costura que é assim, né? Na casa da minha mãe tem um ainda. Mas é peça de museu, fica lá na sala. Era no pedal. Ou seja, o volume de produção era muito baixo. Eu estou fazendo já a conexão com qualidade. Como se inspecionava esses produtos? Um a um. Veja que a gente vai evoluir aqui com a história da qualidade. Vocês vão dizer, poxa, rapaz, eu ainda não tinha pensado nisso. O controle de qualidade era do próprio fabricante. Pense comigo. É salutar, é saudável, é correto. Quem fabrica define a qualidade? Não. Ele não vai condenar. Ele não vai rejeitar. A não ser que seja uma coisa muito escabrosa, assim, que não, isso aqui ficou tão ruim que eu reconheço que está ruim e vou fazer. Mas em fábricas é impossível que a qualidade seja dada por quem fabrica. Mas na primeira Revolução Industrial, quando o trabalho era artesanal, era assim. O artesão era o próprio inspetor. Com a máquina a vapor, gente, a máquina a vapor foi um fenômeno assim da história da humanidade absurdo. Para vocês entenderem como funciona a máquina a vapor, olha, tem muita cadeira aqui na frente, viu? Tem 6 cadeiras aqui na frente. Se quiser sentar junto da colega, contanto que não aperte ela. Ó, eu ia te pedir um favor, porque aí tem as câmeras, para não sentar aí. Me desculpe, tá certo? Porque que se bater naquela câmera ali, para ela voltar para a posição, mas agradeço, viu, amigo? Como é teu nome? Seja bem-vindo, viu, Lucas? Olha só. A produção era lenta, porque era manual. Com a máquina a vapor, quem quiser entender um pouquinho o que é uma máquina a vapor, é muito fácil de entender. Já viram a panela de pressão funcionando? Ela tem uma válvula em cima, né? Aí lá dentro tem um líquido, tem lá o alimento, essa panela começa a aquecer. Quando ela entra em ebulição, o que é que acontece com a válvula? Ela tem que liberar gás. Além de assoviar, ela gira. Pronto, isso é uma máquina a vapor. Imagine que no lugar dessa válvula que esteja girando, você botar sua engrenagem. Essa engrenagem é uma corrente, outra engrenagem um eixo. O que é que eu ia fazer? Ia transferir o movimento da válvula, da panela de pressão, para um eixo. Concorda? E se naquele eixo tivesse outra engrenagem, outra corrente, outro eixo, outra engrenagem, outra corrente, outro eixo, o que é que ia acontecer? Eu ia transferir o movimento indefinidamente até a potência ser esgotada. Porque a panela de pressão não teria potência para girar aquela válvula e movimentar todos os eixos. Entenderam o que eu falei? Isso é uma máquina a vapor. Olha o acréscimo do volume de produção. Estima-se que os volumes de produção no primeiro ano que as máquinas a vapor começaram a ser implantadas, passaram de 6.000 vezes a capacidade humana. 6.000 vezes. O que é que aconteceu com o homem que manuseava a máquina? O homem que manuseava a máquina manualmente, ele vivia em constante estresse físico, fadiga. Quando a pessoa começava a trabalhar, ela saía de casa, né? Tinha acordado, coisa e tal, estava desperta, o movimento era um. Imagine 12 horas depois, que era a jornada daquele tempo. Como é que estava o movimento dessa pessoa? Em câmera lenta. Morrendo. Estão entendendo? Então, como era a produção? Lá embaixo. Com a máquina a vapor. E outra coisa, muita gente olha para a máquina a vapor e pensa, foi para movimentar a locomotiva a vapor. Locomotiva a vapor foi uma aplicação da máquina a vapor. Isso aí demonstra o aumento do fluxo de materiais. Começaram a surgir cidades, porque as mercadorias começaram a ser transportadas. Começaram a ser construídas estradas, tanto para veículo como para ferrovia. Isso diminuiu as distâncias entre as cidades, incrementou o desenvolvimento, trouxe o homem do campo para a cidade,
E a humanidade teve um salto quantitativo, não vou dizer qualitativo, porque tem outros fatores que não convém aqui, que eu já analisei várias vezes, antropologicamente falando, tiveram fatores terríveis com a primeira Revolução Industrial, que foram daí que surgiram as favelas. Mas, do ponto de vista de produção, foi um acréscimo absurdo. Beleza, gente? Onde é que a qualidade entra nisso aqui? Aquela qualidade que era feita 1 a 1, já não pôde mais ser feita. Porque você não conseguia acompanhar a produção. Tinha que ter um batalhão de pessoas na qualidade para inspecionar, já que o volume aumentou muito. Então eles começaram a trabalhar com amostragens, que mais tarde a gente vai ver um pouco. Chegamos à segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial, 2 marcos significativos, que é o uso da eletricidade como força motriz e o uso do petróleo como combustível. E aí daí surgiram os carros, as distâncias diminuíram mais ainda, porque tudo pode ser transportado com mais rapidez e eficiência. Não precisa nem dizer que com a invenção do motor a combustão, os meios de transporte aumentaram absurdamente, como o avião, como o navio. Imagine que o navio era movido a vapor. Vocês já viram vários filmes sobre isso, com certeza. Imagina um navio agora movido a combustão, um combustível do petróleo. A velocidade que isso fez, apesar de até hoje navio ser lento, né? Quem trabalha no estaleiro do Sul sabe que mesmo com toda a tecnologia, você desbravar o mar não é fácil. E o navio é de uma dimensão gigantesca. Então você transportar toda aquela massa é complicado, é muita força. Mas diminui as distâncias. Está entendendo o que eu estou dizendo? E a qualidade, mais uma vez, acompanhou essa evolução. Porque os meios de inspeção de qualidade da época do artesanato era um. Da primeira Revolução Industrial era outro. Da segunda Revolução Industrial, outro. Já que os volumes aumentaram assustadoramente. Então você começou a trabalhar com amostras cada vez menores. O que é que aconteceu também, gente, nessa época, fazendo aqui uma comparação com a qualidade? O cliente começou a ficar mais exigente, porque você tinha mais fornecedores. Antigamente, na época da primeira Revolução Industrial, tudo que se produzia era vendido, até um produto defeituoso. Não havia critério, porque existia uma demanda reprimida. A sociedade precisava de objetos e havia uma carência absurda por esses objetos. Então, o que você recebia, você comprava e usava. Quem já ouviu falar dessa época, dos caixeiros viajantes, as pessoas vendiam de porta em porta, né? E o que você levava na carroça era vendido. Porque nas casas era carente de tudo. Vamos em frente aí, o plástico saindo no microfone ali da filmagem. Aí vem a terceira Revolução Industrial. Terceira Revolução Industrial. O que é que caracteriza a terceira Revolução Industrial? A robótica. Especificamente, se você for pesquisar, a terceira Revolução Industrial começou em 1966. Por que 66? É até uma pegadinha, dificilmente alguém vai saber responder isso aí. Foi o desenvolvimento da válvula termoiônica. Já ouviram falar da válvula termoiônica? Um componente de vidro transparente que começou a substituir contactores e relés. A válvula termoiônica é a origem do transistor. Já ouviram falar do transistor? A miniaturização. Por exemplo, você tem uma placa hoje de circuito impresso, todo mundo sabe o que é uma placa, cheio de componentes, você já deve ter visto placa de celular, coisa e tal. Imagine, gente, que aquela plaquinha desse tamanho do celular, para você ter aquela mesma capacidade. Pronto, eu estou aqui, ó, no meu pendrive, ó. Isso aqui é uma memória de 16 gigabytes. É um absurdo um negócio desse, né? Olha o tamanho.
Porque aqui dentro tem uma pastilha de silício. Eu fabricava isso na Philips durante 9 anos. Aqui dentro tem uma pastilha de silício, os fios são de ouro, e aqui deve ter no mínimo 5.000 componentes aqui dentro. Isso aqui ó, ainda entra no troço aqui, ó. É um absurdo, né? É um pendrive com a memória micro SD. Porque eu uso também em outras coisas, celular e etc. Mas em suma, isso trouxe revolução. A partir de 66, com a válvula termoiônica, logo depois, 2 engenheiros, teve uma junção da Universidade do MIT, Massachusetts Institute of Technology, lá dos Estados Unidos, com a Universidade de Hamburgo, na Alemanha, desenvolveram o transistor. E foi uma revolução absurda. Porque uma válvula termoiônica era quase o tamanho dessa garrafa aqui, ó. Aquecia pra caramba. Qualquer placa com válvula era caríssima. É porque a maioria aqui é muito jovem. Na minha casa chegou a ter TV a válvula. TV a válvula. Não sei se vocês se lembram dessa história aí de TV a válvula. A gente ligava, passava meia hora para aparecer a imagem. As válvulas precisavam aquecer. Começava bem clarinha, depois ia pá. Em suma, houve uma revolução com a placa eletrônica, que é o que caracteriza a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial automatizou os processos, os robôs ganharam programas, mas vejam um detalhe comigo. Esses robôs são de movimentos repetitivos. Eles são incapazes de criar um movimento. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você programa um robô para executar uma sequência de movimentos pré-estabelecidos. Por exemplo, se eu quiser um robô para tirar essa garrafa daqui, eu vou programar o braço para ter esse deslocamento horizontal, depois esse vertical, uma garra fecha, movimento vertical, movimento horizontal, para lá, para cá, desce, abre a garra de novo. Isso é um movimento repetitivo, segundo um programa. Por que eu estou falando isso? É o suprassumo da tecnologia, a terceira revolução industrial? De jeito nenhum. E a qualidade teve que acompanhar esse processo. Olha só, conheço muito a Fiat. Alguém aqui trabalha na Fiat? Conheço muito. Um carro desse tem em torno de 5.000 soldas. É possível um homem inspecionar 5.000 soldas? Nem sonho. E a cada 18 minutos sai um carro. A cada 18 minutos um carro é deslocado da produção. Fala assim, um carro é fabricado em 18 minutos? Não, professor, mas vamos entender o ciclo de produção. A etapa começou lá atrás, com a chapa sendo prensada, sendo formada as partes do veículo. E aí isso veio sendo montado. Cada vez que andava 5 minutos, entrava outra chapa. Cada vez que andava 5 minutos, entrava outra chapa. Até o carro estar totalmente inspecionado. Depois, na sequência, o próximo sai com 18 minutos. Está entendendo a jogada? Porque não vem um atrás? Aí você começa a acelerar o ciclo de produção. Então, o takt timing, ou seja, aquela batidazinha do relógio, a cada 18 minutos sai um carro. É impossível o ser humano inspecionar essa quantidade de soldas. Então você tem robô soldando e robô inspecionando. Como é que inspeciona? Trabalhei muito com isso, reconhecimento de imagem. Você fotografa como é a solda padrão, armazena no sistema e várias máquinas fotográficas fazem uma varredura do veículo, ali em poucos segundos, tirando a foto das soldas, das 5.000, e comparando com o padrão armazenado. Se tiver dentro, e esse padrão ainda tem margem de erro. É um negócio absurdo, a tecnologia. Se tiver dentro dessa margem de erro, o range, como a gente chama, né? Aquela faixa, ele libera o carro. Se não, o robô ainda diz qual é a solda que está com defeito. Dá para imaginar um negócio desse? E aí? O que é que eu falei de evolução da qualidade? A qualidade hoje é executada em grande parte por máquinas. Eu trabalhei na Skin Cariol 5 anos e meio e fabricava linha de PET, lata, vidro e long neck, que é aquela garrafinha que você abre com a mão. Existe inspetor eletrônico, uma máquina chamada Toptronic, que tira 8.000 fotos de uma garrafa. 8.000 fotos. Você não acredita.
está passando 20 mil garrafas por hora e cada garrafa foi fotografada 8 mil vezes. Porque ele tem que fazer a inspeção de todos os elementos que tem na garrafa. Tampa, rótulo, volume, se tem sujeira, se tem imperfeição, se tem trinca, se está amassado. Imagino que uma garrafa sai assim, não passa pela Toptronic. Beleza? Ela vai rejeitar. E a velocidade de rejeição é absurda. Onde é que está a qualidade, gente? No equipamento. Perceberam a evolução da qualidade? Começou no artesanato, a inspeção 1 a 1. Estamos hoje na 4ª Revolução Industrial. Eu nem falei da 4ª Revolução Industrial, viu? Se prepare para cair para trás. A 3ª já está assim. A 4ª é simplesmente o robô decidir o movimento. Antes o robô não era programado. Alguém já ouviu falar de um microcontroladorzinho chamado Arduino? Pronto, a turma já se animou. Já ouvi. Você consegue programar movimentos, ele tem a quantidade mínima de entrada, quantidade mínima de saída, tem uma entrada analógica, tem uma saída analógica, e você movimenta tudo. O princípio de Arquimedes era, dê-me uma alavanca e eu movimentarei o mundo, né? E o Arduino, dê-me uma entrada e uma saída, eu faço o que você quiser. Basta uma entrada e uma saída. Se eu bater um contato, amigo, eu pinto 7, viu? Sabe o que é bater um contato? Fechar um circuito. 01, né? 01 digital aí, para quem conhece. Deixa eu pegar água aqui, que eu dou aula, mas bebam água, viu? Bebam água. Então, gente, a 4ª Revolução Industrial está caracterizada pela inteligência artificial. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre inteligência artificial. Antes, você programava um robô, a IBM, deixa eu ver se está aqui, tá não. É outra palestra que eu dou. A IBM programou um computador para vencer uma partida de xadrez com Garry Kasparov. Já ouviram falar de Garry Kasparov? Um cara que era mestre em xadrez russo. Ele não perdia para ninguém. E a IBM desenvolveu um computador chamado Watson. E esse computador ele foi programado para jogar xadrez. O que é um robô programado para jogar xadrez? Ele vai saber os movimentos. O cavalo anda em L, a torre anda assim, o bispo anda na diagonal, o rei só anda para frente e para trás, a rainha para frente e para trás, o peão também, cada um no seu quadrado. Tá entendendo? Você programa o robô para fazer o movimento. Então, Garry Kasparov dá uma jogada, o tabuleiro, como queira chamar, é sensível, é magnético, então onde a peça está, ele sabe onde está a peça, e descreve qual é a peça, detecta. O robô processa até 2.000 jogadas na frente. O ser humano é capaz de pensar 2.000 jogadas na frente. Meu amigo... Uma das disciplinas que eu ensino na faculdade é pesquisa operacional. Alguém já passou por essa maravilha? A famosa PO? E dentro de PO tem simulação. Eu ensino algoritmos para fazer simulações de cenários. São equações lineares. Não queira saber agora não sobre isso não. Mas, meu amigo, eu não consigo colocar 2.000 variáveis na equação. Eu vou endoidar. O robô consegue programar. Se eu fizer essa jogada, o resultado pode ser. Se eu fizer essa jogada, o resultado pode ser. Pois Kasparov venceu o Watson. Venceu o Watson. Aí a IBM ficou irada. Não, tem que programar um robô melhor. Aí programou um computador, um supercomputador, 16 processadores. 16 cérebros. Se um cérebro conseguia prever 2.000 jogadas na frente, imagine 16. Kasparov se lascou, né? Kasparov dançou. Aí o que foi que a IBM fez? Mais para frente desenvolveu um computador com inteligência artificial, chamado Deep Blue. O que é um computador com inteligência artificial? Para vocês entenderem esse conceito da 4ª Revolução Industrial. Você não ensina um robô a fazer nada. Você não vai dizer para ele, olha, você vai jogar xadrez. Uma coisa é um robô programado para jogar xadrez, beleza? Outra é um robô zero. Ele tem processador, tem memória,
E aí ele começou a jogar com o Watson. Ele disse, o que é que você está fazendo comigo, meu amigo? Que onda é essa? E começou a desenvolver. Não, isso aqui tem uma lógica. Esse tabuleiro tem uma lógica. Ele aprendeu a jogar xadrez. Veja o que é inteligência artificial. E depois ele começou a ganhar do Watson. Até hoje. As máquinas com inteligência artificial, elas se adaptam. Elas têm... Eu não vou dizer uma loucura aqui, vocês vão dizer que é coisa daquele filme, daquele livro de Isaac Asimov. Ela não tem vida própria, ela não tem vontade própria, ela tem algoritmos que limitam algumas ações, ela tem sensores que impedem dela passar por um espaço delimitado, mas ela define o movimento. Ou seja, se por acaso aquele braço vertical horizontal que eu falei para pegar a garrafa, entender que tem um obstáculo, ele vai analisar o obstáculo. Ele vai ler o obstáculo e vai contornar o obstáculo. Desde que não seja orgânico. Até isso ele detecta. Porque se for orgânico, pode ser uma pessoa. Se for orgânico, ele para. Está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Isso é máquina com inteligência artificial. E onde é que entra a qualidade disso? Meu amigo, vai ficar cada vez mais difícil a qualidade inspecionar. Porque os volumes de produção aumentaram de forma muito substancial, muito acelerada, e nós chegamos no estado da arte da produção. Mas a qualidade mantém o seu espaço. Por quê? A vida toda que eu trabalhei, e trabalho ainda, porque o que eu dou de consultoria em fábrica, eu tenho acesso às mais altas tecnologias, o que está sendo desenvolvido no mundo todo eu tenho acesso, porque eu sou convidado para visitar, e para inspecionar, e para sugerir, para adaptar, que isso. E eu tenho acesso. Tem coisa que vocês nem imaginam. Nem imaginam. A máquina está funcionando aqui, ela está o tempo todo conectada com o fabricante. O fabricante sabe quando ela vai falhar, ou seja, ela tem preditiva, e o fabricante entra em contato com o cliente e diz o que vai acontecer. Ele estando lá no Canadá, que é o caso da injetora Husky. Olha onde chegou, porque a máquina está conversando com a outra. Isso é machine to machine. É uma das tecnologias da quarta revolução industrial, que é a sigla M2M. Machine to machine. Máquina conversando com máquina. E a qualidade, gente, vai ficando cada vez mais difícil dela fazer aquela inspeção que ela fazia antigamente. E as pessoas que trabalham com qualidade estão tendo que se adaptar. Antes eu inspecionava o refrigerante, o sabor do refrigerante, com papel. O papel mudava de cor pelo nível de açúcar do refrigerante, pela acidez do refrigerante. Eu pegava aquele papel e usava uma tabelinha para ver, tá doce, tá amargo. É lógico que tinha a degustação, né? Mas o elemento que fazia a leitura era um papel. Hoje é uma gota no equipamento chamado cromatógrafo. Falando devagar para falar certo. Aquela gota, ela recebe uma luz, a luz reflete na gota, abre um espectro, cada linha desse espectro é uma frequência, e aquela frequência define quais são os componentes que tem no refrigerante. Não só o açúcar, que em fábrica a gente chama Brix. Entenderam o que eu estou dizendo? É muito sério. A luz diz todos os componentes do refrigerante. Porque você sabe que o refrigerante é composto por uma receita, né, bem complexa. Meu amigo, e a qualidade? Eu sou do tempo, gente, que a qualidade entrava para trabalhar e entrava uma tropa. Entrava o operador para ir para as máquinas e entrava, parecia um quartel quando os soldados largavam. 250 pessoas vestidas de branco dentro da fábrica, inspecionando. Não é muita coisa? Agora fica o laboratório, fica um coordenador no laboratório, um funcionário desce, tira uma amostra da linha, bem calminho. Eu nunca vi o pessoal mais calmo do mundo do que o da qualidade, viu? Eles andam até se arrastando assim, eu penso que eles estão doentes, andam se arrastando, brincando assim com a garrafa. Aí vai pro laboratório, bota lá. É assim ou não é? Aí bota lá. Aí daqui a pouco, seu Zé, a linha vai parar. Eu digo, por quê? Não, tá fora de especificação. Pessoal calmo pra caramba, sabe? Calmo. Só que antes eu já tinha feito teste de degustação, né? Treinado para isso, cerveja principalmente.
Aí eu contestava, não, minha linha não vai parar não, minha linha tá boa. Mas isso aí é outra coisa, tô brincando. Mas em suma, hoje tem os equipamentos, gente. Hoje tem os equipamentos para substituir. Mas é importante a gente saber os pensadores da qualidade.